Bom, boa tarde, pessoal. É, a intenção da minha talk aqui, talvez o título original meu não foi tão feliz assim, né? Tá lá um cross-compile, não sei o quê. Mas a minha intenção é mostrar para vocês como que vocês podem integrar com o hardware, usando a linguagem Go. E aí, a partir disso, vocês fazem o que vocês já sabem fazer em Golang, que aí o céu é o limite. E aí vocês sabem, talvez, muito mais do que eu aqui, essa outra parte. Então, a minha intenção é mostrar realmente como fazer essa integração com o hardware embarcado, né? Então, primeiramente, para me apresentar, meu nome é Álvaro, né, como o Jeff já falou. Eu sou Google Developer Expert em IoT. Para quem não conhece, o programa de experts do Google é um programa que reconhece pessoas que são ativas na comunidade, dão palestras, escrevem blog posts, coisas do tipo. De expert, talvez não tenha nada ali. Não sou tão expert assim em IoT, mas o Google tem algumas categorias, né, Android, enfim, Cloud e IoT também, que é uma área nova. Eu trabalho como desenvolvedor na Leverage, que é uma empresa de Washington, D.C. A gente desenvolve projetos de IoT lá, projetos bem bacanas, depois vocês podem dar uma olhada no site. E também eu sou organizador de comunidade lá em Cuiabá, né, bem longe, né, acreditem, eu realmente sou de Cuiabá. E lá a gente tem duas comunidades, né, que é o GDG Cuiabá e o DevMT, que aí já tem 4 anos que eu estou nessa vida aí de community manager, né. E ali tem meu site, todos os meus slides e outras palestras estão lá, né, projetos e tudo mais. Então quem quiser anotar aí, tá aí. Esses slides ainda não subi, porque eu fiz até alguns ajustezinhos, mas depois da talk aqui eu vou fazer o upload e vocês podem acessar lá. Eu tô sem noção de tempo aqui, tá? Só para, senão eu falo infinito. Bom, como vocês já viram aqui, a gente está na conferência de Go, né? A gente sabe que Go é uma linguagem bem incrível, né? Dá para fazer muita coisa. Então tem gente que usa para desenvolvimento web, para parte mais de baixo nível aí, né? System level, parte de containers. Tem banco de dados feitos em Golang, a parte também está crescendo bastante, são bancos de dados de série temporal, né? Então para parte de monitoramento e tudo mais. E também está surgindo também bastante, assim, recentemente estou vendo bastante coisa de machine learning, de data science em Golang, então isso é bem legal. Então, e aí tem, assim, geralmente a gente está habituado a ver Golang mais assim no server-side e tudo mais, né, onde a gente geralmente vê. Tem algumas aplicações interessantes em mobile, que o pessoal faz, compila uma biblioteca compartilhada para ser utilizada ali entre iOS e Android. Então é também um target que talvez não é tão conhecido. E agora, mais recentemente, né, tem aí o suporte para WebAssembly, também tem o Gopher.js, que particularmente eu não sou muito fã, mas existe. Então a gente tem vários targets aí para a linguagem Go, né. E aí o que eu quero mostrar para vocês hoje é que também dá para programar para embarcados. Então tem mais um target aí que a galera, a gente sabe que existe, mas não tem muita gente mexendo com isso. Então, acho que eu vou trocar meu passador para ir na mão. Então quando a gente fala de hardware, a gente tem dois tipos de hardware macro aqui, né? Até foi legal que a palestra do Daniel, a gente falou de IoT, nós dois vamos falar de IoT, mas cada um vai para um caminho diferente. Então, vocês viram, o Daniel falou ali da parte de microcontroladores, né? Então, ele usou um Arduino, né, um SP8266. Então, essas placas microcontroladas são ali que você pega o seu código, compila para aquele hardware e você roda realmente no metal, que a gente chama, né, bare metal. E geralmente tem um menor consumo de energia, tem menos memória, tem um pouco menos de recurso, mas consegue, por exemplo, durar mais rodando numa bateria e tudo mais. Então, cada um tem uma aplicação. Já o outro lado são as single board computers, que são realmente placas que rodam um sistema operacional completo, né? Uma das placas mais famosas é a Raspberry Pi, né? Então você tem ali o hardware, mas você tem um sistema operacional que está em cima dele, e aí você roda suas aplicações em cima de um sistema operacional. Então essas são as diferenças macros entre um microcontrolador e uma single board computer, que aí tem um processador ali mesmo, né? E aí, assim, falando em Golang, suporte para programar em Go para microcontroladores, eu nem gosto de falar que existe, mas tem um projeto que está começando a fazer isso, que é o EMGO, que é de você compilar Golang realmente para microcontroladores, Cortex-M. Ainda não é para Arduino, que é realmente uma arquitetura muito mais simples, mas já está começando algum suporte, mas nem a linguagem Go em si, é um subconjunto do Go que roda em microcontroladores, mas ainda está bem ruim o suporte. Mas aí na vizinha, na grama do vizinho, né, que geralmente é sempre mais verde, que é a da Rust Lang, ela tem um suporte bem legal para rodar Rust em ambiente microcontrolado. Então, assim, só por curiosidade mesmo. Mas, assim, o foco da talk é falar de single board computers rodando Linux, né? Então, é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, qual que é a vantagem de falar disso, né? O legal de Golang, como todos, boa parte a gente sabe, ela tem um footprint bem baixo, né? De tanto de uso de CPU quanto de memória. Então, isso é bem importante
em ambiente embarcado, e até vou mostrar placas aqui que tem bem poucos recursos e a gente consegue rodar Go de uma forma bem bacana. E também outra facilidade é que você consegue fazer o deploy com um binário único, né? Tipo, você compilou, aquilo ali está tudo linkado estaticamente, você manda rodar na placa lá e está tudo funcionando. Até para você atualizar esse firmware e tudo mais, fica mais fácil. Então tem duas bibliotecas macros, assim, que quando a gente procura sobre hardware em Golang, são essas duas que a gente vai encontrar mais, né? Eu vou falar mais da Perif.io e até o Daniel abordou a GoBot, né? Então são as duas maiores aí. Então a GoBot, realmente ela, quando você procura Golang e hardware, vai ser a primeira que você vai encontrar. Ela, se eu não me engano, ela é até a mais antiga. E é até mais fácil de você iniciar e tudo mais, é bem tranquilo, é uma biblioteca bem fácil. Só que o foco dela é mais em conectividade do que acesso ao hardware. Então a intenção dela é mais de você conectar um Arduino e controlar esse Arduino usando a linguagem Golang, controlar um drone, controlar várias coisas que estão conectadas nessa placa, nesse sistema operacional host, do que você realmente programar em Go para um ambiente embarcado. Isso é um foco da linguagem, não estou falando que ela é ruim ou não. Ela realmente, para o que ela se propõe, ela é muito boa. E aí tem a Perif.io, que ela já tem um foco um pouco diferente, que é realmente o foco de você acessar o hardware que está rodando ali nativamente o seu código, e também ele tem suporte para muito mais placas do que a GoBot dá suporte. Só que ela é um pouquinho mais baixo nível. Mas eu vou mostrar para vocês que esse baixo nível não dói tanto assim, não vai sangrar o dedo de vocês quando vocês forem programar. Então, vamos lá, né? Como que é o meu ambiente de desenvolvimento embarcado aí, como que eu faço cross-compile, né? Coloquei entre aspas porque vocês vão ver que é quase a mesma coisa que vocês já usam em Golang. O que a gente vai usar é a parte de... a gente vai fazer o build para rodar nessa placa, né? E a gente vai usar algumas variáveis de ambientes especiais aí que tem no ambiente do Go, né? No caso, a GoOS, que é o sistema operacional que está rodando, que é o alvo, na verdade, da sua compilação, e o GoArt, que é a arquitetura desse seu alvo, com a arquitetura que ele usa, né? Da CPU dele. Então, algumas opções, né? O GoOS tem suporte para vários sistemas operacionais, né? Além do Linux. E também a arquitetura tem aí as arquiteturas padrões de computadores, mas também tem algumas de ambiente mais embarcado, né? Então, para ambiente embarcado, por exemplo, tem ARM 64, MIPS e tudo mais, tem várias variações. Mas o que a gente vai focar é GoOS Linux, né? Sistema operacional Linux, que geralmente a gente usa, e a arquitetura ARM e MIPS, né? Que aí, cara, você usando a arquitetura ARM e MIPS, você praticamente abordou praticamente todo processador que existe para embarcado hoje é alguma dessas duas arquiteturas aí, né? Em se tratando de placas que rodam Linux, né? E aí uma dica rápida também que eu gosto de usar são essa flag "-ld flags "-s "-w", que você tira algumas informações de debug e você consegue também reduzir o tamanho do binário. Então, assim, basicamente para eu programar para embarcado, gerar esse binário que vai rodar na minha placa, é basicamente isso que eu preciso saber. E aí, para mandar esse código para lá, eu faço um makefile, né? Não preciso instalar outra ferramenta. Então, eu dou um build ali no makefile, e depois o copy, que aí usa o rsync e passa para a placa via SSH esse binário. Então, hoje é o suficiente para desenvolvimento embarcado, eu uso dessa forma. Então, nada muito rebuscado. E aí, quais plaquinhas, né, que a gente pode usar? Plaquinhas, né? Em IoT tem o André Curvelo, que fala bastante disso, ele sempre gosta de usar essa frase. Então, algumas, assim, que eu gosto de destacar, a Raspberry Pi é realmente a mais fácil de você ter acesso e tudo mais, é uma das mais conhecidas, tem um ecossistema bem grande na internet. Ela tem uma CPU ARM V8 e tem 1 GB de RAM, então é até bem robusta, né? Tem a Onion Omega 2, que muitas pessoas talvez não conheçam, até uma dos exemplos está usando ela aqui. Mas ela é uma placa que ela é bem low profile, bem simples ali, né? Só que a vantagem dela é que você consegue comprar ela numa larga escala. Então, se eu precisar desenvolver um projeto, um roteador rodando Golang lá, eu quero pedir 10 mil desse processador, é mais fácil você conseguir 10 mil desse processador da Onion Omega do que conseguir 10 mil Raspberry Pis, acreditem. E o Raspberry Pi ele é uma placa de prototipação, não é uma placa pensada em projeto final. Então, Onion Omega, e também tem a Orange Pi, que é uma concorrente aí, vamos assim dizer, do Raspberry Pi, mas de muito mais, de mais baixo custo. Então, para vocês terem uma ideia de custos, né, olhando na loja da China mais próxima da sua casa aí, né, não preciso falar nomes, mas a Raspberry Pi é uns $35, a Onion Omega é $9 e a Orange Pi também é $9. Então, a Orange Pi e a Onion são mais baratas que a Raspberry Pi, né? E aí tem outras placas também, né? Tem toda uma salada de frutas aí, tem até cachorro.
Então tem Raspberry Pi Zero, Orange Pi em outros formatos, tem Banana Pi, tem o BeagleBone, tem várias outras placas que também você consegue programar com Golang, porque elas têm um processador que dão suporte ali no caso da compilação do Golang. E aí, como que é feita a parte de comunicação com o hardware de fato, né? Então isso aqui é mais uma curiosidade também, não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai explodir a cabeça aqui, porque realmente é meio maluco. Mas tem duas formas macros de você também fazer essa comunicação com o hardware. Ou você comunica com os registradores da CPU ali, né, diretamente, ou usando um sistema de arquivos que é o sysfs. Então, se a gente for mexer com registradores de CPU, né, a coisa fica mais cabeluda, né? Basicamente, o kernel do Linux carrega esse registrador dos pinos ali da placa no sistema de arquivos ali do Linux. Então, ele tem esse /dev /gpio main. Só que aí, para cada placa que você for desenvolver, tem um endereço de memória diferente para você acionar cada pino. Então, tipo, para cada placa, você vai ter que desenvolver um código maluco aí para poder interagir com esse hardware, né? Você vai ter que ler o datasheet, ver qual é o espaço de memória para cada pino, para acionar cada coisa, enfim, fica, provavelmente vocês estão assim, né? Tipo, fuck the CPU registers. Então, né, não é legal. E aí tem o sysfs, que é uma coisa bem legal, a sacada do Linux para embarcado, que ele carrega todos esses componentes do sistema operacional como se fosse um sistema de arquivo, né? O Linux faz isso até para CPU, para memória, para outras coisas, você consegue ter acesso como se fosse um sistema de arquivo. Então você dá ali um ls /sys/class, você tem os dispositivos que tem nessa placa. Então tem os pinos, protocolos de comunicação serial, enfim, tem várias coisas que você consegue ter acesso. E aí, literalmente, você consegue piscar um LED só conversando com o sistema operacional ali, só mandando eco para esse sistema de arquivo. Então ali, por exemplo, eu coloco um pino 11 como saída, né, que eu vou escrever para ele, por exemplo, acender um LED. E aí eu dou um eco 1, vai acender, dou um eco 0, ele vai desligar. Então você consegue comunicar com esse sysfs. Mas obviamente que a gente não vai fazer isso, né? Nós não somos medievais para ficar escrevendo isso aí, né? Deixa para alguém que quer sofrer mais. Mas um dia, se você precisar fazer algo mais baixo nível, você sabe que existe. Mas assim, a biblioteca Peripheral, ela tem suporte para esses dois modos de comunicação, tanto o sysfs quanto o CPU registers. E o legal é que ela escolhe a melhor implementação que ela tem possível. Então, por exemplo, o time do Perif ele já implementou para Raspberry Pi, para Orange Pi, para algumas outras placas. Então, quando você usar a Perif para essas CPUs, ele vai usar o CPU registers, porque é mais rápido, enfim, e eles, né, teve alguém que já foi para lá e implementou. Mas, se não, por exemplo, no caso da Onion Omega, que o pessoal ainda não deu suporte para CPU registers, a Perif vai usar o sysfs e funciona também a contento. Então isso é legal de saber que ele também escolhe a melhor forma possível. Então, tudo bem até aqui? Espero. Então agora a gente vai para a mão na massa aqui, né? Claro que eu não vou codar ao vivo, porque eu também não sou tão corajoso assim, né? Porque misturar IoT com codificação ao vivo aí, né? Eu sou cardíaco, provavelmente eu não sobreviveria. Mas eu vou mostrar o passo a passo de como que foi feito esses dois projetos aqui, para ver se vocês realmente se animam a começar a mexer com hardware e Golang. Então, assim, quase que o Hello World de hardware, depois que você faz piscar um LED, é uma estação meteorológica. Até o Daniel também mostrou ali, né? Realmente porque são projetos que envolvem a coleta de dados de sensores, algumas coisas ali. Então é quase que um projeto de inicialização aí em hardware. É bastante comum você utilizar uma estação meteorológica. Então, como que ela vai funcionar? Tá aqui a carinha dela, não dá para ver aí, mas ela tem um displayzinho aqui que está mostrando a temperatura e a pressão do ambiente. Tem um sensor de temperatura e tem um LEDzinho. E aí está usando aquela Onion Omega, que ela tem 64 MB de RAM e 32 MB de flash. Então é um ambiente bem restrito mesmo e a gente está rodando Go nisso aqui. Eu acho muito legal isso. Então tá aqui as partes, né, que estão envolvidas. Então tem o sensor de pressão, que é de temperatura e pressão, que é o BMP280, bem comum de achar. Tem um displayzinho também de 4 segmentos. Enfim, se vocês quiserem, são peças bem tranquilas de serem encontradas. Então vamos programar, né? A primeira parte, quando você vai usar a biblioteca Perif, é sempre importante inicializar ela. Porque usando o pacote host, que ela faz o mapeamento de todos os pinos que estão disponíveis naquela placa, e aí para você conseguir utilizar. Se você não fizer esse host init, você vai tentar usar algum pino, ele vai falar, não tem nenhum pino nessa placa. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, e fiquei igual louco tentando debugar e não sabia o que estava acontecendo. Então, não esqueçam de inicializar. Então, é bem importante.
E aí vem o primeiro conceito quando a gente fala de hardware, né? Então toda placa, ela tem vários pinos aqui e tudo mais, né? Esses pinos a gente chama de GPIO, né? General Purpose Input Output. Então são pinos de entradas e saídas de propósito geral que você pode usar para propósitos gerais, para o que você quiser, né? E aí, como que funciona isso, né? Cada placa vai ter suas particularidades. Você vai olhar lá o datasheet dela, ou o pinout, você vai ver quais pinos que ela tem, qual pino que tem suporte para determinado protocolo. Então, assim, vai ser talvez a parte mais traumática do dia a dia. Se você for brincar com o hardware, é essa parte, mas depois fica tranquilo. Então, cada placa tem as suas particularidades, você tem que se atentar ali ao nome do pino e tudo mais. E aí, assim, nessa GPU, você pode usar ela no modo digital, né, de saída digital. Então, quando a gente está falando de lógica digital de circuitos, a gente está falando que ou é uma saída nível lógico baixo ou nível lógico alto. Tá? Não é positivo ou negativo, ou 0 e 5 volts, que se eu falar isso aqui, o engenheiro elétrico que estiver no palco, ele joga o tênis dele na minha cabeça. Mas dependendo do circuito que você está trabalhando, esse nível de voltagem que é entendido como nível baixo e o que o nível de voltagem é entendido como alto, ele pode variar dependendo da placa. Mas em alto nível, você só controla ela como 0 e 1. Então, se eu quiser acender um LED, você vai acender ele nível lógico alto. Se eu quiser desligar o LED, nível lógico baixo. Álvaro, mas como assim? Isso tudo vai ser desse jeito? Não, tem módulos de relé, por exemplo, para você acionar uma carga mais alta, que ele é acionado com nível lógico baixo. Então, tem sistemas que funcionam de forma diferente. Então, você tem que se atentar a isso. E aí na GoBot, na Periph.io, olha só, falei da GoBot, mas na Periph a forma que você pode fazer isso é o seguinte, você tem o GPIO reg, que é o registro de todas as GPIOs da placa, você pode usar o método byName, que é para você acessar esse pino, e aí você pode, a partir desse pino, você pode dar um pin.out, que é para você sair se é um nível lógico alto ou nível lógico baixo. Esse código que eu estou mostrando aqui para vocês é o Hello World do hardware, você está fazendo um blink, né? Eu instanciei ali um ticker, né, da Standard Library do Go, e aí, a cada 1 segundo, eu troco o pino entre 0 e 1. Então, aí o LED vai ficar piscando. Então, essa é a forma que eu faço a saída num pino, numa GPIO. E aí, eu também posso fazer a entrada. Então, também, da mesma forma, eu escolho um pino ali pelo nome dele, usando o GPIO reg, e aí eu posso configurar ele como entrada. E aí, aqui tem algumas configurações que você tem que fazer. Porque quando você está lendo um pino, você pode acionar também interrupções e eventos. Então, você quer escutar quando o nível lógico ele vai do baixo para o alto, ou do alto para o baixo, ou os dois. Então, esse é o segundo parâmetro ali. Qual é o tipo de subida, de mudança de borda nessa porta que você quer escutar. Parece complicado, mas é bem tranquilo isso, porque dependendo, mais uma vez, tem botões que funcionam no nível lógico baixo, tem botões que são acionados no nível lógico alto, tudo depende do hardware que você está utilizando. E aí você pode usar ali um wait for edge, coloca isso numa go routine, para ficar esperando uma entrada numa GPIO, por exemplo. E aí também tem sensores, que podem ser digitais e analógicos. A gente vai abordar aqui sensores digitais. Mais para frente eu vou explicar por quê. Então, basicamente, nessa troca de ficar mudando GPIOs ali entre 0 e 1, você pode ter um protocolo de comunicação serial. Então, ali um padrão de zeros e 1 determina um protocolo. Então, tem vários protocolos bastante conhecidos em hardware, a I2C, SPI e o ART, que envolvem sensores, atuadores, tem vários displays, esse displayzinho de 4 segmentos, cada um tem um protocolo de comunicação diferente. Então, esses 3 são os mais conhecidos, né, que vocês vão encontrar. Então, olha lá, eu comprei um GPS. Aí você vê que o módulo de comunicação dele é serial UART. Então, você sabe, vou usar a comunicação UART para conversar com ele. Meu passador de slides está me sacaneando. E aí vem para esse sensor de temperatura e pressão que eu utilizei aqui. Aí você deve estar perguntando, né? Por que temperatura e pressão? Por que não temperatura e umidade, né? Eu comprei o sensor errado. Era o top, né? Que era para ser o BME 280. Eu comprei o BMP. O BME é de temperatura, umidade e pressão. O BMP é só temperatura e pressão. A informação de pressão eu até agora não achei utilidade para ela. Mas esse módulo ele se comunica via SPI e I2C. Ele te dá a possibilidade de conversar com os dois protocolos, o que é bem legal. E aí também a biblioteca Perif tem suporte para você comunicar com esses protocolos. Tem o I2C reg, que é o registro desse dispositivo. E ele também tem uma biblioteca já para comunicação com o BMP80, ou o BME, que é essa BMXX80. Então também você pode, o código também é bem simples, não vou passar assim cada detalhe dela, vocês podem olhar depois os slides. Mas aqui tem uma pequeno detalhe.
Geralmente todo módulo I2C, né, I2C, ele tem um endereço. Então, no barramento I2C, você pode comunicar, você pode plugar vários módulos dentro dele. Ah, eu quero colocar um módulo de pressão, quero colocar um módulo de GPS que usa I2C. E aí, cada um deles, por estarem no mesmo barramento, você tem que ter o barramento e o endereço para conseguir comunicar com ele. Aí você cria o bind, e aí somar barramento mais endereço vira o dispositivo que você pode comunicar. Então, é o que está fazendo ali na primeira linha. Então eu passo o bus, né, o barramento, e o endereço. E aí, a partir disso, por exemplo, no caso da biblioteca, ela me dá esse método, que é o device.sense, e aí eu tenho informações de temperatura, pressão, e, enfim, outros dados. Aí o displayzinho aqui de 4 dígitos, esse em especial ele não usa nenhum daqueles 3 protocolos de comunicação ali, ele usa um protocolo próprio, tem gente que é meio maluco e faz isso, né, fazer o quê? Mas, por sorte, a Perif também tem uma biblioteca para esse módulo, que é bem legal. Então, tem a biblioteca TM1637. Nesse caso, como ele não tem um protocolo, um barramento específico, ele usa 2 pinos quaisquer para fazer essa comunicação. Então, você pode pegar 2 pinos da sua placa, peguei ali, usei a GPA e o REG para pegar por nome, e instanciei esse displayzinho com esses 2 pinos. Então, e aí você pode setar o brilho e também colocar, tem algumas funções para você setar os 2 números que estão mostrando aqui. Então também é bem simples o uso. E aí, né, o que vocês podem fazer com isso, né, depois de toda essa maluquice que eu falei aqui? Não sei se foi muito mind blow ou não, mas basicamente para mexer com hardware, mais ou menos o que vocês precisam saber é isso, não precisam saber muito mais que isso para poder interfacear com hardware. E aí vocês podem fazer o que vocês sabem já fazer, as coisas incríveis que vocês sabem fazer em Go. Então, infinitas possibilidades aí com o Golang. Então, por exemplo, nesse caso aqui da estação meteorológica, eu criei algumas interfaces para abstrair o meu hardware, né? Criei ali a interface de estação meteorológica, de display, de LED, de sensor de ambiente, implementei ela com Perif, e aí eu usei o pacote, né, NetHTTP do Golang, criei uma interface HTTP para acessar esses dados. Só que eu falei, mas aí tava muito sem graça, né? Vamos envolver mais coisas aí para poder trabalhar com esse hardware. Então, aí tem essa aqui é a interface HTTP, né? Eu pulei uma parte aqui. Mas basicamente ela tem 2 métodos. Uma é para eu consultar os dados de temperatura e pressão. Então, assim, é uma função HTTP padrão lá, tranquilo, nada demais. Me devolve um JSON e tudo mais. E aí o outro é para eu piscar o LED. Eu vou mostrar para vocês ali funcionando. Então, enfim, eu acesso essa API, ele vai chamar lá na estação meteorológica para piscar o LED ou não. Tudo usando interface, sem estar diretamente falando com o hardware ali especificamente. Eu posso implementar com o GoBot, por exemplo, que esteja um Arduino conectado. E aí eu quis ir mais além, né? Além de HTTP, eu falei, eu quero fazer o monitoramento e a parte de tracing dessa aplicação, né? Que agora está sendo bastante utilizado em backends isso. Eu falei, eu posso levar isso para o hardware, porque o que eu faço em Golang eu posso fazer também nesse hardware. Então eu usei a biblioteca OpenCensus, que é uma biblioteca até bem recente, aí, que tem várias empresas grandes trabalhando em cima dela, né? O Google, a Microsoft, principalmente. Então, ela é uma biblioteca que você pode coletar métricas e fazer o trace aí da sua aplicação, né, saber onde as coisas acontecem. O legal é que ela é agnóstica de vendor, né, tipo enfim, de servidor que você vai utilizar, ela dá suporte para várias coisas e várias linguagens também. Ela tem a biblioteca em Golang, mas você pode usar também ela pode exportar os dados, né, de monitoramento, de tracing, para o Stackdriver, Datadog, Prometheus, tem vários providers que você pode exportar os seus dados, que é bem legal. Como eu também não sou medieval, eu não gosto de gerenciar a infraestrutura, eu usei o Stackdriver, que enfim está lá no Google Cloud, eu posso usar ele sem precisar configurar nada, e eu já estou bastante habituado a trabalhar com o Google Cloud. Então, o que eu fiz usando a OpenCensus? Eu configurei as métricas que eu queria avaliar dentro desse hardware, então, temperatura, pressão, o status atual do LED, quantas mudanças do LED teve, e também quantas medidas por segundo esse dispositivo está enviando, para saber se ele está tendo intermitência de rede e tudo mais. E aí também você, usando a OpenCensus, você configura as views que você quer ver em cima dessas medidas. Também, eu quero saber só o último valor, eu quero saber uma média desses valores, eu quero saber a contagem desses valores, você configura as métricas e as views. E aí depois disso você publica os dados no exporter que você utilizou. Então, no caso, eu usei o Stackdriver, eu consigo ver pela interface do Stackdriver. Se você tivesse usado o Prometheus e o Grafana, você ia ver lá no Grafana esses dados. O legal do OpenCensus é que ela é bem, como eu falei, agnóstico, você pode usar o back-end que você quiser. E agora vem a parte que tomara que não pegue fogo, mas é bem simples. Mas é uma demo aqui só para mostrar para vocês o LED piscando aqui pela interface HTTP e consultando os dados
dessa API, né? Então tá aqui a URL desse Onion que está rodando aqui. E aí se eu chamar a API, vai piscar o LED que está bem aqui. Ó. Então, ó, não é nada demais, é só isso aqui, só mostrando que o conceito funciona. E aqui eu posso consultar também os dados que é de temperatura e pressão que estão sendo mostrados aqui via HTTP. E aí aqui tem o dashboard também no Stack Driver, que tem toda a telemetria dele coletando. Então aqui liguei o ar-condicionado, então caiu a temperatura. Então é legal que eu posso fazer o monitoramento do meu dispositivo sem ter programado uma interface gráfica, por exemplo. Tem ferramentas bem robustas em Golang que eu consigo fazer esse monitoramento. Então o que é bem legal. Então, acho que eu estou com o tempo, dá para mostrar aqui também uma outra coisa legal. Tô aqui. Também eu interagi com aquele sysfs lá, que é para eu poder piscar o LED usando o sistema de arquivos. Né? Então posso dar um echo out. Ah, a internet não está legal. Mas, não vou conseguir escrever aqui não. Sysclass, GPIO. Então é a porta 11, que está o LED cadastrado, e é a direção. Eu cadastrei ele como saída. E agora eu vou acender o LED, né? Ele está apagado aqui. Então vou dar um echo 1, sys. Oh, Jesus. Ó, já Cisco 2S. Class. GPIO, torçam por mim, gente. Nem é uma demo tão complexa assim. GPIO 11, né? E aí o Valley. Será que aquele espaço ali vai dar problema? Alguém gritou ali, é melhor ir lá, né? Vamos ver. Tan, tan, tan. Ah! Então vocês podem interagir também. Então, isso era a primeira demo da estação meteorológica. Então eu mostrei para vocês como integrar com os sensores ali e também mandar esses dados usando uma biblioteca que é de uma aplicação Golang qualquer. Poderia ser uma aplicação web mandando essas métricas ali para o Stack Driver, mas eu apliquei esse mesmo conhecimento que vocês já usam para back-end, mas aplicando isso para um hardware. Então isso é bem legal. A programação é exatamente a mesma, não tem diferença nenhuma. Então a segunda demo é a garrinha robótica, Gopher Robotic Arm. Então tem os links aí também do GitHub para quem quiser olhar depois os projetos. Então essa garrinha aqui, basicamente ela é um projeto open source, o esquemático dela, que se chama MiArm. E aí eu, no caso, fui no Fab Lab lá da minha cidade, cortei a laser e montei em casa. Então é bem legal que o custo é bem baixo disso. Ela usa 4 servomotores. E aí eu usei uma Orange Pi Zero, poderia usar um Raspberry Pi, poderia usar várias outras placas, o código seria praticamente o mesmo. E usei esse módulo, que é o PCA 9685, que ele é um módulo para comunicação PWM, que é para controlar esses servomotores. Por que eu fiz isso? Uma parte que eu não abordei ali é a parte de comunicação e saídas analógicas de um hardware. Né? Então, às vezes, eu quero fazer um controle de uma velocidade de um motor ou de um brilho de um LED, então eu preciso ter uma saída analógica, nem sempre tudo é 0 ou 1. Então, você tem saídas analógicas. Geralmente, microcontroladores têm parte de controle analógico, tanto de leitura quanto de saída. Nem sempre processadores têm isso. Então não é todo processador que tem isso. E quando tem, são bem poucas portas que tem suporte para uma saída analógica. Né? Uma das formas de simular uma saída analógica é o PWM, que ele basicamente oscila a saída de um pino numa determinada frequência que o outro lado parece entender que é um valor entre 0 e 1. Então é uma das técnicas. Mas ainda assim você tem que ter uma porta específica que tem suporte para PWM. Então, por exemplo, a Onion Omega, que é a plaquinha que eu utilizei aqui, ela só tem suporte para 2 pinos com PWM. Então não conseguiria controlar os 4 motores que tem na garra robótica. Então por isso que eu usei esse módulo, que é o PCA 9685, que ele tem suporte para 16 canais PWM, e ele usa o protocolo I2C que eu falei ali, né, o I2C. Então eu consigo controlar 16 canais sem precisar depender estritamente que o processador tem essa quantidade de portas. Então isso também é legal. Vai poder existir em outros projetos de vocês. Você pode usar um multiplexador, que aumenta o número de portas do seu projeto. Tem várias formas de você fazer isso. Que foi o caso que eu utilizei aqui para expandir a quantidade de PWMs. Então, e aí, só que aí tinha um problema. A Perif não tem implementado o driver da PCA 9685. E aí, né, ferrou, desisti de desenvolver o meu projeto. Claro que não, né, gente? A gente vai lá e vai ler o datasheet, essa coisa
linda e maravilhosa. Tem ali os registradores que você tem que mandar os dados no I2C, não sei o quê. E aí você começa a ler, você fala, Jesus, o que está acontecendo? E aí, né? Claro, você vai atrás da comunidade, né? Provavelmente alguém muito mais bem-humorado do que eu foi lá e já fez o driver para essa placa. Então, uma dica aqui também: vocês podem portar o driver de outros ecossistemas. Então, eu vi que tinha driver para Arduino, para esse PCA 9685, tinha para Android Things, tinha pessoal que tinha feito em Python. O que eu peguei a biblioteca que foi feita para Android Things, que eu vi que estava bem completa, e portei para Go. E, tipo assim, foi uma coisa de, sei lá, 3 horas eu consegui portar, porque as primitivas são as mesmas. Comunicação I2C não vai ser diferente no Arduino, ou no Python, ou em coisas do tipo. Então, isso é o legal. Por isso que eu falei, eu mostrei esses conceitos básicos para vocês vão ver que são os mesmos em outros sistemas. Então, vocês podem aplicar para outra coisa. Que foi o caso, que eu peguei essa biblioteca em Android Things, estava escrito em Java, mas era praticamente 1 para 1 a conversão ali do código. E aí funcionou, né? Graças a Deus. Claro que teve algumas sessões de debug, né? E aí, de novo, infinitas possibilidades, façam o que vocês quiserem. E aí, o que eu fiz para esse projeto aqui? Então, eu criei, de novo, algumas abstrações em cima do módulo PCA 9685. Então, criei o conceito de servos, e aí separei os 4 servos, que é a garra, o ombro, a base, e esqueci o nome do outro. Enfim, para poder controlar a garra ali em todos os sentidos, né? E aí configurei também, criei algumas funções para limitar o tanto que essa garra pode andar. Então, por exemplo, tem momentos aqui que... ela está ligada, eu não consigo empurrar. Mas se ela for muito para trás, ela trava aqui. Então eu coloquei alguns limites, tipo, se eu passar 100 graus no ombro, ele não deixa. Ele sempre manda o mínimo ou o máximo que que esse grau de liberdade aqui ele deixa aí. Então eu coloquei alguns limites na biblioteca. Criei algumas abstrações, enfim, em nível de software ali mesmo. E aí eu até usei umas coisas legais aqui, por exemplo, para fazer o movimento da garra, ao invés de, por exemplo, eu estou aqui no grau 90, né, que ela está no meio, aqui a base. E aí eu mando ir do 180 para o 0. Então eu faço um movimento brusco para ele fazer a volta toda. Se eu pegar e tipo, do 0 mandar 180, ele vai fazer um movimento muito brusco e não vai parecer natural a garra, né? Então eu usei uma técnica de animação até, de você usar uma curva, pode ser uma curva senoide, ou enfim, tem várias curvas que você pode pegar na internet. E aí eu usei uma GoRoutine para eu lançar, para ele setar o valor da garra a cada X milissegundos. Então, a cada 15 milissegundos eu atualizo o valor da garra, e eu uso uma GoRoutine, eu lanço, vou fazer um movimento para tal ângulo. Então, eu lanço uma GoRoutine e vai mudando aos poucos, fazendo isso numa GoRoutine separada, para ir fazendo o movimento mais natural da garra, ao invés de só setar o valor final. Então, mais uma vez, usando coisas de Golang, que não tem nada a ver com o hardware, mas usando ao meu favor para controlar o hardware, que é bem legal. E aí eu criei uma arquitetura para controlar essa garra usando comandos de voz com o Google Assistant. Então, o Google Assistant tem uma SDK, que é o Actions SDK, que você pode fazer aplicações de interface de voz para ele. E aí tem uma ferramenta que é o Dialogflow, que é uma ferramenta de modelagem de conversas, que também é uma ferramenta do Google, que pode ser aplicada para vários outros provedores de chatbots, coisas do tipo. Então você pode modelar sua conversa no Dialogflow e dar suporte para o Facebook Messenger, para o Telegram, tudo mais. É uma ferramenta bem legal, ela é focada em design de conversas, que é bem bacana. E aí, para fazer, depois que eu mapeei as intenções da pessoa naquela conversa, então no meu caso era mover a garra, abrir ela, enfim, eu mapeei algumas intenções. Eu fiz essa plaquinha ela ficar conectada num broker lá na nuvem, um broker MQTT, que geralmente é um padrão para comunicações de hardware IoT, mas poderia ter usado um WebSocket, enfim, outras coisas. Aí enfim, código Golang, o que você quiser fazer para receber esses dados da nuvem. Então, a garra fica conectada na nuvem, e aí, quando a minha conversa acontece aqui com o usuário, tem uma Cloud Function que resolve essa conversa no final dela, né, quando ela mapeia uma intenção do usuário. E aí, eu falo, mover garra 90 graus. Essa Cloud Function entende, beleza, é a intenção de mover a garra e o parâmetro é 90 graus. Aí eu mando para o broker para atualizar a garra robótica. Então, aí a garra está conectada o tempo todo na nuvem, ela consegue receber dados de outra pessoa. Então, aqui está o mapeamento da Logflow, então eu coloquei as intenções de mover a garra, de setar o ângulo que ela vai ficar. Tem o bye-bye para eu finalizar a conversa. Tem de fechar a garra e de abrir a garra. E aí aqui, só para vocês verem como que é do Dialogflow, coloquei alguns exemplos de como seria a intenção de mover a garra. Então,
mover 20 para a esquerda, mover 10 para frente, mover para cima. Então eu tenho algumas formas diferentes de fazer esse movimento. E aí eu vou capturar dois parâmetros ali, o ângulo e a direção que eu vou movimentar. Então eu passo isso para a minha Cloud Function, que a Cloud Function vai mandar isso para a garra robótica. E aí, enfim, aí eu usei o broker, como eu falei, o MQTT, mas eu usei a biblioteca padrão de MQTT também em Golang, que é o pessoal da Eclipse. E aí só o detalhe especial aqui é esse handler aqui de quando eu recebo uma mensagem do broker, né? Então aqui o que eu faço é quando eu recebo uma mensagem desse broker, eu faço um marshal dele usando a biblioteca de JSON da Standard Library mesmo do Golang. E aí eu vejo se tem alguns parâmetros para movimentar essa garra, né? Então eu vejo se tem move shoulder, que é para eu mover o ombro. Ah, quantos graus é para me mover? Enfim, eu faço esse parse dessa coisa que está chegando para mim para movimentar a garra. Enfim, não tem nada de código relacionado com hardware. Enfim, Golang padrão que você poderia fazer qualquer outra coisa. E aí vem a demo 2. Aí a demo, essa é a minha parte triste. Dessa vez não vai ser ao vivo. Eu fiz um vídeo. Porque, enfim, eu trouxe até Google Home, trouxe várias coisas, mas realmente fazer todo o setup, trouxe roteador. Eu não consegui fazer funcionar ele mesmo que fosse na minha 4G, mas eu fiz um vídeo bonitinho da garra robótica sendo controlada por voz. Então tá aqui para vocês verem. Ver se o áudio tá legal. Ih, não tá saindo. Ajuda, Luciano. Opa. Pô, a gente testou tanto antes. Here's the test version of Gopher Robot. Tá, agora eu vou voltar, que ainda tenho tempo. Ok, Google. Talk to Gopher Robotic Arm. Porque tem a ação para eu chamar realmente a função, né? Depois eu iniciei a conversa. Hi, here is your robot arm at your service. A garra robótica é... Go 30 to the front. Então eu falei, mova 30 para moving frente. 30 on shoulder. Go 60 back. Eu falei 60, ela não entendeu 60. Moving minus 20 on shoulder. Move 50 back. Okay, moving minus 50 on shoulder. Go up. Move up. Okay, moving minus 20 on elbow. Eu Move to the enjoei dessa front. voz uma hora. Okay, moving 20 on shoulder. Open grip. Opening the grip. Close the grip. Closing the grip. Move to the left. Enfim, aí eu fiz também uma versão, como o Dialogflow é uma ferramenta totalmente descolada do resto da minha aplicação, eu posso modelar a minha conversa em outras línguas, eu também fiz a versão em português, que também tem o mesmo funcionamento. Então, a chamada do chat, Falar com braço robótico Gopher. ele entendeu Gopher. Certo. Aqui está a versão teste de braço robótico Gopher. Olá, aqui está o seu braço robótico ao seu dispor. Essa Mover voz para a é- esquerda. Ok, movendo. Eu não sei se vocês menos repararam, 20 mas no o movimento ele é um pouco Mover mais sempre natural, à dá pra direita. melhorar. Se eu fizesse um movimento brusco ali, seria bem mais esquisito. Desculpe, mas Não entendeu. Mover 100 para a direita. A demo é tão real que eu deixei até os erros. ok, movendo 20 no base. Mover 120 para a direita. Ok, movendo 120 no base. Bom, acho Mover 90 para a esquerda. que é o suficiente aqui para as demos, né? Mas essas eram as demos do braço robótico. Funcionou. Bom, considerações finais, né? Se vocês gostarem de alguma coisa que eu falei aqui, né? Então, o que vocês podem fazer, né? Algumas coisas que eu quero fazer depois disso aqui, né? Eu não explorei nenhuma biblioteca que dependa de alguma biblioteca, de como chama? Uma dependência nativa, né? Em C, por exemplo, que dependa de CGO, né? Então, para fazer o cross-compile de uma biblioteca que precisa de alguma coisa nativa, tipo SQLite, se eu não me engano, ela precisa. Então, já não é mais tão trivial. A ferramenta padrão de cross-compile do Golang não tem suporte para isso. Eu quero testar algumas coisas de update over the air, então como que eu posso buildar um binário e meu hardware pegar isso automático, então são coisas que dá para fazer. Fazer um gateway de internet das coisas, então como que eu posso fazer algo que vários nós feitos com um Arduino ou ESP8266 podem mandar dados para esse gateway, e aí ele agregar esses dados no banco de dados e depois mandar para a nuvem, enfim, pode fazer um monte de coisa.
Usar IA e Machine Learning também na ponta, é legal, dá para usar o TensorFlow, por exemplo, para fazer a classificação de imagens, coisas do tipo. E também usar câmeras e microfones, né? Câmeras também são sensores que você pode usar também no hardware, então isso é bem legal. E aí, para quem gostou de IoT, né, que vocês podem também, se quiserem ler mais e tudo mais, eu tenho alguns posts explicando sobre como montar arquiteturas de internet das coisas. Eu falo aqui bastante de Google Cloud, mas os conceitos que eu apresento nesses 2 posts, eles se aplicam a outros provedores de nuvem, falando macro, assim, é a mesma coisa. E tem um tutorial até falando de como rodar Golang nessa Onion Omega, mas esse mesmo tutorial também se aplica a outras placas, então também vocês podem dar uma olhada. E também na empresa que eu trabalho, que é a Leverage, a gente tem uma revista digital, que é a IoT for All, que hoje ela é um dos blogs mais conhecidos em IoT aí do mundo, e a gente tem bastante posts sobre, enfim, diversas áreas de IoT que vocês também podem dar uma lida, né? E aí é o momento jabá da empresa, né? Tem que ter um pedacinho. E é isso, se precisarem dos slides e tudo mais, vai estar no meu site, e vocês podem ter acesso a isso. Tem 1 minuto para perguntas, talvez uma pergunta no máximo, ou não. É que, na verdade, a gente já começou a sua apresentação, o timer ali, mas obrigado, cara. Parabéns. Então beleza. Eu vou estar aqui. Exato.